Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Todos os sábados, nesse horário entre 15 e 16 horas, a gente sempre tem um estudo realizado através do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus. Nós utilizamos ele como um manual que nos ajuda a entender, a nos trazer um pouco mais de luz aos ensinos do nosso Mestre Jesus Cristo. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ter um palestrante que vem aqui nos parabenizar, porque nós estamos completando 85 anos. A casa tem 85 anos servindo na seara do Mestre Jesus. Eu vou falar sobre o palestrante, logo na sequência eu vou passar a palavra para a Ana, que ela vai falar alguma coisa também. E aí a gente abre o nosso palestrante de hoje, nos falar sobre o Evangelho na sua simplicidade. Nosso palestrante César Perry, autor de livros e artigos sobre o Espiritismo. Nome completo do nosso irmão, Antônio César Perry de Carvalho. Ele é um renomado líder espírita, professor universitário brasileiro, reconhecido por sua extensa contribuição acadêmica, com atuação como professor universitário e destacada liderança no movimento espírita, incluindo sua presidência na FEB como presidente dessa entidade. Em sua presidência, ele implantou o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, além de ser o autor de diversos livros e artigos sobre espiritismo e espiritualidade. Esse é o nosso irmão que vai falar para nós hoje. Uma coisa que eu gostaria, antes de passar a palavra para a Ana, rapidamente colocar: esse nosso irmão foi o fundador do NEP. A nossa casa também possui o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. O nosso NEP foi fundado em fevereiro deste ano, chama-se NEP de Saulo a Paulo. Nós nos reunimos quinzenalmente às terças-feiras, das 20 às 21h15, onde nós ali, pela escolha do próprio grupo, estudamos alguma passagem do Evangelho de Jesus. Marcos, Mateus, Lucas ou João, ou até mesmo Atos dos Apóstolos, aquilo que o grupo decide estudar. E nós, esse NEP, ele é aberto a todas as pessoas. Como é que eu faço para participar do NEP? É bem simples. A nossa casa possui um grupo de WhatsApp, onde nós divulgamos as atividades que são feitas, realizadas nessa casa. Sejam as atividades de palestras, sejam as atividades de cursos, sejam as atividades de NEP, todas as atividades elas são nesse grupo de NEP, nesse grupo de WhatsApp, elas ali são divulgadas. São poucas divulgações, ou seja, só podem publicar nesse grupo o presidente e o pessoal que compõe a diretoria da casa, ou seja, são poucas publicações e são publicações importantes para aqueles que conhecem os trabalhos aqui da casa e queiram se integrar a esses trabalhos. Como eu faço? Basta se inscrever nesse grupo. Nesse grupo, toda semana a gente coloca o link, o trabalho do NEP é 100% online pela plataforma do Zoom. Você pode acessar ou do seu notebook, ou do seu computador pessoal, ou mesmo do seu celular. Basta ter o Zoom instalado. A participação é de todos. O nosso trabalho é um trabalho que nós abrimos um determinado versículo, de um determinado ponto do Evangelho que foi por nós escolhido. Fazemos ali uma introdução sobre o versículo e abrimos para o diálogo entre as pessoas. Então, se você conhece alguma coisa e queira compartilhar com a gente, é o local ideal. Você tem alguma dúvida? Coloque essa dúvida lá para nós, a gente junto vai tentar ali esclarecer essas dúvidas, vai tornar o Evangelho cada vez mais próximo de nós, cada vez mais simples, para que a gente possa aprender com Jesus e colocar isso em prática. Porque não adianta só a gente ficar lendo, a gente precisa compreender e colocar em prática. E o objetivo nosso do NEP é exatamente isso. É de trazer esses ensinos de uma maneira simples, para que a gente possa aplicar às nossas vidas, para que a gente possa encontrar paz, para que a gente possa encontrar aquilo que a gente está em busca, a paz, o equilíbrio, o amor que Jesus nos ensinou. Então, aqueles que quiserem, basta passar ali na entrada, falar com a Gleice: olha, Gleice, quero me incluir no grupo de WhatsApp da casa, porque eu quero saber o que acontece aqui na casa. E querendo participar do NEP,
vai receber o link, vem o dia, vem o horário, sempre das 20 às 21h15, 100% online. Só clicar naquele link, tem ali uma senha, inclusive já vem a senha junto, você digita a senha e já está participando. Pode ser ouvinte, pode participar. Ah, eu não participei a semana passada, posso participar daqui 15 dias? Eu acho que pode, não tem problema nenhum. Todos os nossos trabalhos ficam gravados e são publicados na plataforma do YouTube aqui do CETRELV. Também nesse próprio grupo você vai ter ali o link para quem, putz, eu perdi, gostaria de assistir, quero saber o que vocês conversaram. Vai ter ali o link, é só clicar e acompanhar. Eu agradeço e queria passar a palavra para ela. Boa tarde a todos os presentes, sejam muito bem-vindos à nossa casa, nosso palestrante de hoje, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, do senhor vir nos brindar com a sua palestra, porque meu nome é Ana Lúcia, para aqueles que não me conhecem, sou trabalhadora aqui da casa, né? E queria dizer o seguinte, gente, são 85 anos da casa. Foi na sexta-feira passada, dia 18, que comemoramos nosso aniversário, né, de 85 anos, e assim, 85 anos onde é possível que esse local seja um ponto de luz, como a gente estava falando na semana passada, porque nós estamos aqui de passagem. Há 85 anos atrás eram outras pessoas, né? Outros irmãos, muitos já se foram para o plano espiritual, outros vieram e outros virão depois da gente. Então, é uma passagem. O que faremos da nossa passagem com a nossa passagem? A hora que chegou a nossa vez, essa é a nossa vez. Essa é a nossa melhor versão. Esse é o nosso melhor momento. Nossa, Ana, mas o mundo tá daquele jeito, então esse é o melhor momento? É! Para a nossa evolução Estamos na hora certa, no lugar certo. Então, vamos buscar fazer a coisa certa. Vamos nos inspirar. Vamos, sabe, ver o lado positivo e aquilo que tem de bom e as nossas potencialidades. E é isso que a casa faz com a gente. Ela se torna um ponto de luz, um ancoradouro certo, aonde a espiritualidade pode atuar sobre nós, aonde a gente pode recarregar as nossas energias, a nossa bateria, né? E assim, eu quero agradecer a todos os nossos trabalhadores, a todos os nossos médicos, a todos os pacientes e frequentadores, porque se não fosse por vocês, nosso trabalho também não faz sentido. Aos nossos pacientes que se encontram na pátria espiritual, a todos aqueles com quem nós nos envolvemos, porque a gente só existe a partir do outro, nas interações com o mundo e com os demais, seja na espiritualidade, seja aqui na Terra. Então, nós agradecemos a imensa oportunidade de poder servir na seara do Cristo, na sua essência. Os estudos são importantes, com certeza, Eduardo está aí, tudo é importante, mas atuar com amor, coração, na caridade, fora da caridade não há salvação, atuar como Jesus ensinou, esse é o primeiro e maior mandamento. E eu sei que isso não falta aqui na casa, pela dedicação, pelo amor de todos os nossos trabalhadores, frequentadores e todos aqueles que aqui vêm. É pequenininho, é simples, mas são 85 anos, senão nós não estávamos aqui. Então, meu muito obrigada a todos vocês e que venham mais muitos anos pela frente, tá bom? Por favor. Boa tarde a todos. É com alegria que recebemos o convite, né, para desenvolvermos aqui uma palestra, ocasião em que esse centro completa 85 anos de funcionamento. Sem dúvida nenhuma, é muito significativo isso, considerando que o centro espírita é, na verdade, a base, né, de toda a movimentação, de todas as atividades espíritas, porque é o local onde se estuda, se pratica e se divulga o espiritismo junto a uma coletividade, junto a um bairro, né? E é nessa condição que o movimento espírita em nosso país ele foi se desenvolvendo de uma forma que eu diria bastante significativa no século passado, época em que havia muito preconceito, muita resistência, né? E alguns locais, inclusive, com perseguição aos espíritas. E é interessante
que neste mês de abril nós temos algumas marcas e datas que são relevantes para a história do Espiritismo. Vejam que no dia 18 de abril do ano de 1857 é que surgiu o Livro dos Espíritos. Esse livro, escrito por Allan Kardec, ele representa a data de nascimento do Espiritismo. Antes, já se conhecia ao longo das diversas civilizações alguns itens, alguns aspectos relacionados com os princípios espíritas. Mas no Livro dos Espíritos ele reúne, ele consolida uma série de informações espirituais que caracteriza a base fundamental do Espiritismo. Então aí surge o Espiritismo com o Livro dos Espíritos. Esse livro, ele teve uma repercussão muito grande por ocasião do seu lançamento em Paris. No 18 de abril de 1857 era um sábado. E pela manhã esse livro foi lançado numa livraria dentro do Palais Royal, que está bem no centro histórico de Paris, ao lado do Palácio e agora Museu do Louvre. E era um local muito movimentado, porque o Palais Royal foi também um palácio real no passado. No século XIX, ele foi um dos primeiros centros comerciais que foram surgindo na Europa. Então tinha restaurantes, livrarias, lojas variadas, né? Até tabacaria, né? Que era muito comum naquela época, e 2 teatros. E é nessas condições que muitas pessoas iam ao Palais Royal sábado de manhã para ver novidades, para comprar ingresso para teatro. E nesse dia estava lá exposto o Livro dos Espíritos, um título completamente diferente, né, para aquilo que se acostumava ver na França. Então houve muito interesse, houve fila para se adquirir o livro. E uma atriz e teatróloga, né, George Sand, ela se interessou porque ela já estava mais ou menos pensando, né, nos fatos ou fenômenos mediúnicos que já tinham acontecido, e ela adquiriu 2 volumes de O Livro dos Espíritos. Um para ela e o outro ela queria doar a um amigo dela. Acontece que o amigo dela era o imperador Napoleão III, né, que despachava no Palácio das Tulherias, que existia na época ali perto. E ela entregou esse livro ao imperador, e ele e a esposa se interessaram pelo tema e convidaram várias vezes Kardec para um bate-papo sobre o conteúdo do livro. Ao mesmo tempo, os jornais de Paris, naquela época, tinham aquilo que aqui no Brasil foi chamado de folha ilustrada, de caderno cultural, ou seja, eram, na verdade, trechos e folhas dos jornais parisienses com foco nos assuntos culturais, nas novidades. Então surgiram ali resenhas feitas por jornalistas e outras pessoas comentando o Livro dos Espíritos. Então isso assinalou o lançamento dessa obra básica do Espiritismo. Sem falar que também um autor e teatrólogo chamado Théophile Gautier, ele escreveu uma peça que ele deu o nome de Espírita na peça. E essa peça teatral foi exibida não só em Paris, como em outras cidades da Europa. Aqui no Brasil, essa peça em forma de livro foi traduzida com o título do Ignorado Amor, que é editado pela Casa Editora Clarim, de Matão. Mas isso tudo mostra o quê? A ideia espírita começou a se difundir. E o Livro dos Espíritos, naquela época, foi vertido para diversos idiomas ali da Europa. Isso que nós estamos falando é tão significativo que há sociólogos, pessoas acadêmicas vinculadas a essas temáticas na França da atualidade, que escreveram livros, né, mostrando esses fatos todos que foram acontecendo na França e analisando sobre 2 óticas. A ótica do fato mediúnico e o papel social, a interação social que passou a existir em função dessas atividades que surgiram com o Espiritismo.
E eles destacam que o trabalho de Kardec foi muito respeitado e divulgado no século XIX lá na França. Aqui no Brasil, esse livro ele só veio a ser traduzido para o português no ano de 1875, quer dizer, quase 20 anos depois. Mas muitos intelectuais brasileiros, que tinham muita vinculação com a França naquela época, liam a obra no original francês. Acontece que também no mês de abril, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que passou a funcionar um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Essa sociedade veio a ser, portanto, o primeiro centro espírita do mundo, onde tinha o estudo do Livro dos Espíritos e reuniões mediúnicas. E é interessante que essas reuniões mediúnicas, que Kardec convidou vários médiuns que ele já conhecia naquela oportunidade, geraram, através das manifestações espirituais, um estudo feito por Kardec sobre as manifestações dos espíritos. Agora o detalhe, naquela época não tinha gravador, não tinha nada, nem muito menos computador. Então era tudo gravado a bico de pena, provavelmente por pessoas que tinham essa técnica, né, de escrever rapidamente. E esse estudo feito por Kardec é que ele consolida um estudo sobre casos, sobre estados de alma dos desencarnados, e que ele inclui no livro que veio a se chamar O Céu e o Inferno. É interessante também que no mês de abril do ano de 1864 veio a lume o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, 3 efemérides marcantes, né, na origem do Espiritismo relacionados com o mês de abril. Esse livro, o título original do lançamento, em abril de 1864, era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como é que esse livro surgiu? Isso que é interessante a gente fazer aqui um retrospecto rápido. Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, lança o Livro dos Médiuns, cria uma revista espírita, instala o primeiro centro espírita do mundo, começa a fazer viagens pelo interior da França para divulgar o espiritismo, para ouvir e dialogar com os interessados em espiritismo que estavam surgindo, né, em várias cidades do interior da França e também da Bélgica. Ele começa a receber uma correspondência imensa e sugestões, porque eles queriam mais detalhes sobre a posição do Espiritismo com relação a Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, a terceira parte é chamado das leis morais. Essas leis morais estão fundamentadas no ensino de Jesus, na essência do ensino de Jesus. Mas havia uma expectativa, um interesse de mais informações específicas sobre a vida e os exemplos de Jesus. Então ele começa a pensar em lançar um livro. Olha que interessante. Por volta do mês de junho, julho do ano de 1863, ele já tinha redigido a proposta de um novo livro e não conversou com ninguém, só a sua esposa que sabia, Amélie Baudet. De repente, na reunião mediúnica, veio uma mensagem espiritual, onde o espírito, um dos orientadores ali do origem do espiritismo, estavam fortalecendo que ele deveria sim lançar esse livro, mas que ele precisaria fazer uma profunda análise, revisão de tudo que ele já havia escrito, e chegaram a sugerir a ele, olha o detalhe, que ele deveria sair de Paris e, entre aspas, fazer um autêntico retiro espiritual, para que ele ficasse assim mais isolado, né? E foi o que ele fez. Então, em agosto de 1863, ele e Amélie Baudet alugaram uma casinha que era chamada Cabana de Praia, ali no contexto da Europa naquela época, numa praia de uma cidade chamada Saint-Adresse, no Canal da Mancha, próximo à foz do Rio Sena. E lá ele se estabeleceu com a esposa
e começou a trabalhar na revisão do livro. Ela precisou retornar a Paris porque tinha que manter a rotina lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em resumo, ele ficou 50 dias ali isolado, mantendo contato com alguns espíritas que já o conheciam, sabiam da presença dele ali. Mas o que significa isso? Ele precisava de se isolar e ter uma atenção bem dirigida, bem priorizada para aquele texto, para facilitar o quê? A inspiração superior. Quando ele completa esse trabalho, em setembro do ano de 1863, ele retorna a Paris. Ele havia alterado totalmente a estrutura e muitos textos do novo livro. E o seu editor começa a preparar para lançar também ali na livraria Danty, e veio a lume nos primeiros dias de abril de 1864. O primeiro título era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o editor, amigos e outros leitores sugeriram que ele deveria mudar o título. Inclusive porque naquela época existiam livros católicos usando o termo imitação de Jesus e coisas parecidas. E ele atendeu, mas ele criou então uma nova ideia, dele próprio Kardec, de dar o título do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele trabalhou um ano, outra vez, fazendo revisões, adequações, e esse livro, que é a chamada terceira edição e definitiva do Evangelho segundo o Espiritismo, só veio a lume na passagem do ano de 1865 para 1866. E é a tradução dessa edição que nós dispomos no Brasil, a partir da terceira edição, que foi considerada definitiva. Esse livro marcou um momento significativo. Os espíritos haviam avisado a ele, desde 1863, naquela primeira informação, que haveria resistência desse livro, porque ele tocaria em assuntos que iriam prejudicar vários interesses. E sabe o que aconteceu? Um mês depois dele ter lançado a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o que aconteceu? O livro foi incluído na relação das obras proibidas pelo Vaticano. O Index Librorum Prohibitorum. Foi rápida a reação. Por quê? O católico, naquela época, que contava com um Papa extremamente conservador, que não aceitava nenhuma novidade, completamente fechado numa ideia do passado e interpretações muito estranhas, né, da própria doutrina do Cristo, que era o Pio IX, e ele emanava sempre perseguições e restrições a todas as novidades que surgiam no mundo, na área artística, política, cultural, religiosa, etc. E o católico não tinha liberdade de fazer uma livre análise do Evangelho, só os padres poderiam fazer. Então é por isso que Kardec rompeu com isso, porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os capítulos, ele analisa o quê? Versículos do Novo Testamento. E dá uma interpretação, uma análise pessoal dele, que ele tinha condições para isso, ele tinha uma formação sólida intelectual, mas ele incluía também as manifestações espirituais, as instruções dos espíritos. Então gerou uma interpretação livre, independente dos textos de Jesus, baseado no quê? Ele explica na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo que esse livro teria como objetivo o estudo do ensino moral de Jesus. E ele é muito claro, ele não está muito preocupado com questões linguísticas, com questões históricas, não. Era a essência da mensagem. Mas para isso, esse livro representaria uma chave, que ele escreveu isso, uma chave que iria decifrar as palavras ininteligíveis dos textos bíblicos. E para muita gente, esses textos continuam ininteligíveis, porque se decora apenas.
não se procura entender o que significa, se repete. E há muitas restrições a isso, porque os evangelhos, como as cartas de Paulo, todas elas foram escritas em grego, que era a língua universal da época, guardada as devidas proporções, semelhante ao nosso inglês da atualidade. Embora fosse dentro do Império Romano, porque a origem do cristianismo é dentro do Império Romano, não pode esquecer isso, e havia condições de preparo para que isso acontecesse ali, e é nessas condições que surge então o idioma grego, que era o idioma de comunicação entre as diversas províncias anexadas dentro do Império Romano. Não era o latim naquela época. Mas depois, a partir dos outros séculos, esses textos foram traduzidos para o latim, foram traduzidas muito posteriormente, só por volta dos anos 1400 e 1500, para o alemão, por Lutero, para o inglês e para o francês. E isso significa o seguinte: ao longo dessas traduções, principalmente dentro dos monastérios, do latim para o latim, ocorreram sim muitas inferências nos textos. Quem assistiu um filme, né, o Nome da Rosa, que tem um livro, né, de Humberto Eco, né, que deu origem ao filme, sabe tudo o que acontecia naquela época. Então é importante que Allan Kardec ele relativiza muitos detalhes que são repetidos decoradamente e eu diria hoje sem muito significado para o contexto do mundo que nós vivemos. Então ele focaliza o ensino moral. O ensino moral é importante porque qual é essa chave para entender o ensino moral? Certeza da imortalidade da alma. Então o Espiritismo, trazendo-nos, através da mediunidade, a certeza da imortalidade da alma, mostra ao homem a razão de se colocar em prática o ensino moral de Jesus. Não era mais uma promessa, mais uma história da carochinha para distrair ou para iludir pessoas, não. Eram situações reais. E é isso que aparece nas comunicações que Allan Kardec estudou e incluiu no Céu e Inferno, mostrando a repercussão no mundo espiritual do tipo de vida, do tipo de ação, do tipo de relação que nós mantivemos aqui na Terra. Então o ensino moral passa a ser importante. E Allan Kardec, ele descortina para nós aquilo que passa batido muitas vezes. Qual é o assunto que muitas vezes se repete por aí afora? Que Moisés proibiu a mediunidade. Chega pessoas que falam, não, mas está proibido na Bíblia. Eu falei, que Bíblia está proibido a mediunidade? Porque algumas, não, mas lá está escrito que o Espiritismo está proibido. Eu falei, olha, naquela época não existia Espiritismo. Espiritismo de 1857 para agora. Moisés proibiu o intercâmbio oportunístico, interesseiro e comercial do intercâmbio mediúnico, considerando o mau uso que fazia. A proibição dele valeu? Não. Sabe por quê? Ela continua existindo. Então, se nós pegarmos as demais obras que compõem os registros do Antigo Testamento, nós vamos ver que através da sarça pegando fogo, manifestações aqui ou acolá, em todo momento tinha manifestações. Os profetas, não é? Médios naturais e assim por diante. Mas tem um detalhe marcante. Se havia dúvida sobre isso, quando Jesus subiu a um pequeno monte chamado Tabor, e alguns discípulos viram o que estava acontecendo, ele se tornou envolto em luz. É o chamado fenômeno da transfiguração, que nós espíritas entendemos que ele, sendo um espírito puro e perfeito, ele demonstrou a irradiação, a energia luminosa que ele era portador. Mas não apenas isso, porque ao lado dele apareceram dois homens mortos. De um lado Moisés e do outro lado Elias, e conversaram com Jesus. E alguns discípulos viram e ouviram. Ou seja, ele triunfalmente mostrou
a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Mas não apenas isso. Qual foi a maior força da difusão do cristianismo no Império Romano? Circulavam as informações que um homem, um profeta lá da periferia do Império, que não tinha importância nenhuma, o Império Romano, vamos lembrar disso, aquela região. Tinha um homem que curava. Isso chamou a atenção, inclusive, do imperador, e há registros disso. Há pouco tempo nós escrevemos um artigo sobre isso na Revista Internacional do Espiritismo de janeiro deste ano. Chegava ao conhecimento das autoridades romanas que não estavam preocupadas com isso e nem queriam perseguir o Cristo, muito pelo contrário, queriam utilizá-lo, aproveitá-lo. A perseguição vinha dos judeus, vinha do Templo de Jerusalém, do Sinédrio. É dali que partiam as perseguições. Mas eles ouviram dizer também que esse homem, crucificado dentro de uma articulação, uma estratégia criada pelo Sinédrio, ele ressuscitou. Isso chamava muita atenção, mas não parou aí, porque ele ressuscitou, apareceu 11 vezes num período de 40 dias, até o fenômeno dito de Pentecostes. E no fenômeno de Pentecostes, que era na realidade uma comemoração, uma cerimônia evocativa da colheita, né, que existia lá naquele Pentecostes, ocorreram muitas manifestações espirituais, até de efeitos físicos, né, línguas de fogo, coisas desse tipo. Isso tudo circulou, então gerou uma curiosidade, um interesse sobre quem seria esse homem, o que ele teria feito. Então, as manifestações de Jesus que chamam de ressuscitação, mas a ressuscitação não existe, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista espiritual, no sentido de voltar um corpo morto a viver. Mas o que aconteceu era um fenômeno de aparição. Então Jesus dava a demonstração de que ele estava vivo espiritualmente e até em alguns momentos com corporeidade, que a gente entende isso no Espiritismo também, que há condições em que a gente pode ter uma materialização parcial até total, e dá um aspecto de corporeidade. Exatamente esses fatos demonstrando a imortalidade de Jesus é que marcaram profundamente e consolidaram as ideias que facilitaram para difundir o cristianismo no Império Romano. Então veja, essa é a chave que Kardec se refere no Evangelho segundo o Espiritismo. É a certeza da imortalidade da alma. Isso que nós estamos falando é tão importante, que é um fato histórico dentro do movimento espírita brasileiro. No Triângulo Mineiro, na cidade chamada Sacramento, existiu um jovem chamado Eurípides Barçanufo. Ele era professor, foi vereador, era coroinha e muito amigo do padre. E de repente um tio dele, o senhor Mariano, funda um centro espírita na fazenda de Santa Maria no ano de 1901. O jovem Eurípides não entendia nada daquilo e até fazia pilhérias e gozações com o tio, com essa história de estar vendo espírito, manifestação de espírito, não entendia nada. Um dia esse tio chega para ele e fala: olha, meu sobrinho, tudo que eu gostaria de falar a você eu não tenho condições, mas eu trouxe um livro aqui para você. Era um livro recém-lançado em português, intitulado Depois da Morte, tradução do original de Leon Denis. Naquela noite, ambos dormiram no mesmo quarto, porque o senhor Mariano ia fazer compras em Sacramento e se hospedava na casa da irmã dele, a mãe de Eurípides. Eurípides não dormiu. À luz de lamparina, ele leu o livro. No dia seguinte, ele não foi trabalhar ali na farmácia que ele ajudava e continuou lendo o livro, de maneira que rapidamente ele devorou o livro Depois da Morte
e agradeceu ao tio. Agora eu consigo realmente compreender a beleza da obra, da criação e aí todos esses desdobramentos. Por que isso mexeu com o jovem Eurípides? Sabe por quê? Ele sendo coroinha, ele não conseguia entender essas histórias faladas na igreja das bem-aventuranças. Ele não entendia isso. Porque pensava ele, que história que Jesus prometeu tanta bem-aventurança e nada disso acontece. Ele estava olhando na ótica da existência corpórea. E era uma época que a idade média, a expectativa de média de vida do brasileiro era de 35 anos, imagina. Então ele falava, como que está se prometendo tanta coisa se a pessoa morre cedo, na pobreza, na miséria, doente, nada disso acontece. O padre, de tanto ele arguir e insistir, e ele sendo uma pessoa de confiança, emprestou uma Bíblia, o que era uma exceção já, para ele levar para a casa dele. Eurípides leu, não entendeu. Ele só veio entender tudo isso com a leitura do livro Depois da Morte, com a certeza da imortalidade da alma. Então, para Eurípides, ele iniciou todo o seu processo de compreensão do Espiritismo a partir da certeza da imortalidade da alma, que poderia, sem dúvida nenhuma, decifrar as bem-aventuranças de Jesus. Veja como isso é importante. A partir daí, num período rápido de tempo, e eu diria curto também, porque ele desencarnou jovem ainda, eu diria, ele fez um trabalho notável em Sacramento, transformando-se no apóstolo do Triângulo Mineiro. Ele é uma referência até hoje naquela região. Então, esse fato é muito significativo para nós. Isso significa que essa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, que o ano passado completou 160 anos de publicação, ela deve merecer a atenção de nossa parte. Qual a atenção que ela deve merecer? Estimularmos a leitura do livro, o estudo do livro e a divulgação do livro. Sabe por quê? Embora esse livro, que foi lançado no Brasil e muito divulgado, mas não foi logo no começo não. Havia muitas outras interferências lá no Rio de Janeiro que não facilitaram a publicação e a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Só a partir de 1936 é que surgiu uma tradução de Guilhom Ribeiro e passou a ser difundida pelo Brasil afora. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo é de longe o livro mais comercializado dentro da literatura espírita. Várias editoras, vários tradutores, é um livro que é lido inclusive por pessoas que não são espíritas. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer isso, de áreas mediúnicas não espíritas que adotam o Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é marcante para nós. Mas qual é a realidade que nós notamos? Em função de encargos das nossas ações no movimento espírita, nós acabamos conhecendo todos os estados do Brasil, e não só a capital, porque a capital necessariamente não reflete o que é o interior do estado, principalmente no Brasil. Há uma diversidade enorme de características entre regiões, entre estados e dentro do próprio estado. E o que nós verificamos? Na prática, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito adotado quando, para abrir uma página ao acaso, antes de começar uma reunião espírita. Eventualmente, um ou outro expositor cita o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não havia estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi exatamente no período em que nós estivemos na presidência da Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, que no começo do ano de 2012, sentindo essa realidade e achando que deveria ser feito algo para divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós instituímos na sede da Federação lá em Brasília um curso de 1 ano sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Detalhe, depois de 130 anos de fundação, foi o primeiro curso do Evangelho segundo o Espiritismo na instituição.
Antes nunca tinha havido. A partir dele e do sucesso, né, que houve, aí foram instaladas as outras obras de Kardec. Mas esse curso foi coordenado pela nossa esposa, Célia. É interessante a forma como ele foi desenvolvido, sem critérios de escolarização, sendo o mais informal possível, sem seguir apostilas. O objetivo é ler e entender o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso foi feito de uma forma também, no seu desenvolvimento, não professoral, de uma pessoa expor e todo mundo só ficar escutando. Não. Havia sim uma pequena exposição, mas abrindo para as pessoas participarem. E isso gerou muito interesse e ele foi repetido, né, anualmente. Entre essas experiências marcantes desse curso de 2012, no meio do curso, uma jovem senhora que estava lá participando nos perguntou: poderia trazer meu pai aqui? Eu falei: mas por que você está perguntando se pode ou não trazer seu pai? Ah, porque ele é italiano, já tem mais de 80 anos, e como italiano, ele tem muitas restrições à religião e ao catolicismo. Eu sei disso, eu estive muitas vezes na Itália e conheci muitos italianos e familiares, e sei do ambiente de pilhéria e gozação que existe na base com relação à Igreja Católica, embora na aparência, na formalidade, deu um outro aspecto. Eu falei: não, pode trazer. E ele veio acompanhando a filha e ficou escutando, de repente ele começa a dar uma opinião, participar. Terminou aquele ano, ele se inscreveu, fez pela segunda vez. Quando estava terminando essa segunda vez que ele participava do curso, que ele se interessou muito, em dezembro ele teve um AVC. Foi para a UTI e a filha nos avisou que o estado do pai era muito grave, então nós fomos, a nossa esposa, visitá-lo. Naquele dia ele estava lúcido. Conversamos com ele e 3 dias depois ele desencarnou. Aí a filha nos contou, momentos antes da desencarnação, estando ainda lúcido, o que ele fez? Pediu que a filha fizesse a oração do Pai Nosso. Isso seria, ela dizendo, seria inimaginável num passado de 2, 3 anos atrás. Então vejam, por que ele se afinizou? Porque houve um ambiente informal, tranquilo, para se trocar ideias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em cima de versículos do Novo Testamento, mas de maneira que as pessoas se sentissem à vontade. Então, isso significa o quê? Uma forma de simplicidade, sem exigir nada. Para fazer esse curso, não se perguntava se era espírita, se era católico, se fez o curso X, Y, Z, nada disso. Idade, nada disso. Qualquer um podia se inscrever e funcionou assim, sem problemas, dentro de um ambiente de diversidade. É essa ideia, simultaneamente, nós estávamos acompanhando algumas pessoas que conviveram, e eu conheci também, Honório Abreu, que foi um dirigente espírita de Belo Horizonte, e que nos anos, final dos anos 50, começo dos anos 1960, ele e alguns amigos criaram uma proposta de estudo do Novo Testamento que é conhecido com o apelido de miudinho, atendendo assim miudezas, vamos assim dizer, né, na compreensão de versículos do Novo Testamento. Então eles estavam divulgando isso, nós conhecemos, e aí no diálogo nós propusemos, ainda na federação, em 2012, a criação de um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, que é o NEP. Então foi implantado, houve um grande seminário no começo de 2013, de pessoas do Brasil inteiro, e a ideia disseminou pelo país. E o mais importante que eu considero, embora ele tenha sido extinto na sede da FED, logo depois que nós saímos, mas a maior repercussão, o maior resultado é que no Brasil inteiro a ideia pegou. Hoje tem mais de 200 núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho disseminados pelo país, e o que eu considero importante? Autônomos.
cada um tem a liberdade de estudar os textos num tempo, com o conteúdo, sem formalidades e sem padronizar. Essa palavra padronização no Brasil eu considero terrível. Eu conheço a realidade do interior do Brasil. Ela é terrível desde o ambiente escolar formal até principalmente aplicações inadequadas dentro do movimento espírita. Por quê? O Brasil é multicultural, é uma diversidade incrível. Aqui, quem mora em São Paulo, convive, né, com a origem de São Paulo, né, com uma grande corrente migratória, né, que sempre existiu e continua existindo. Então, há choques naturais de pensamento, de cultura, de toda uma base. Isso reflete também no movimento espírita. Então, qual é a ideia? Que nós temos que começar a valorizar o estudo, a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira que o público-alvo que nós estamos nos dirigindo entenda. E que público-alvo é esse? O público-alvo desse centro é diferente, por exemplo, do 3 de outubro aqui na Lapa. É completamente diferente de um centro na Vila Mariana ou de um centro no Tatuapé. Ou seja, cada bairro tem um público-alvo no centro. Então, por isso é que as padronizações não são adequadas. Então, nós temos que aprender a falar para atender os anseios, as necessidades daquele público-alvo. E para isso a simplicidade é o melhor caminho. Porque aquela ideia de demonstrar erudição, citando aí milhões de livros, etc, etc, aí a pessoa, falou quando sai, falou bonito, mas eu não entendi nada. Então não resolveu, entenderam? Então a simplicidade significa a valorização de um público que está presente ali naquela região, naquele espaço, de maneira que a mensagem seja comentada ou seja dialogada dentro desses parâmetros. E Jesus deu exemplo de simplicidade. Foi Ele que nos ensinou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando Ele demonstrou que Ele veio para servir, Ele dialogou desde a prostituta até o cobrador inadequado de impostos, não é? E Ele atendeu a todos, aos doentes, em toda parte, em todas as regiões, onde havia muita discriminação dentro de todas aquelas províncias, por razões da tradição judaica, que não atendiam, não gostavam da orientação ortodoxa do Sinédrio. Havia um antagonismo muito grande, havia muita discriminação em se julgar o melhor ou o mais sabido. E Jesus não valorizou nada disso. Ele falava a todos. E falava como? Com simplicidade. É por isso que nas mensagens dele, ele usava parábolas. E perguntaram a ele, ele explicou. Por quê? A parábola e as comparações, as analogias que ele fez, muitas vezes no próprio Sermão da Montanha, é para que aquele público entendesse uma questão assim da natureza, do homem daquela época, e a partir daí tirar alguma lição. É exatamente essa ideia que é importante nós aprendemos a valorizar, a simplicidade. E essa simplicidade sem exigências, né? Para que todos tenham acesso à compreensão do ensino moral de Jesus, que é o importante. Então vejam bem, nós tivemos uma feliz oportunidade na nossa existência, que ainda na fase inicial da adolescência, nós acompanhamos a nossa genitora, o tio, uma médium, na fundação de uma instituição assistencial espírita, numa região periférica e muito carente da nossa cidade natal, que era Araçatuba. E lá nós vimos o povo que buscava o pão, a sopa, o apoio para a vida material deles, que era necessário,
mas eles frequentavam a reunião pública aos domingos pela manhã, com base no Evangelho, com base no Livro dos Espíritos, mas falado ao nível deles. E eles eram firmes, estavam presentes nessas reuniões. Passava algum tempo, e nós já estávamos treinando naquela época a falar ainda bem precocemente, por volta do ano de 1971, 72, uma senhora nos procurou na saída daquela reunião e falou assim: olha, eu já estou muito feliz. Eu falei: mas por quê? Ela falou: sabe por quê? Eu escutava essas palestras, essas reuniões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não sabia ler. E eu queria aprender a ler. Sabe o que ela fez? Ela se inscreveu no Mobral. Muita gente nem sabe mais o que é Mobral. Era o Movimento Brasileiro pela Alfabetização, que foi instituído pelo governo federal naquela época, 71, 72. Ela se alfabetizou para poder ler e entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que coisa interessante. Uma pessoa simples, analfabeta, mas essa foi a motivação dela. Depois, nós tivemos aí, eu diria, um privilégio ímpar de conhecer e manter amizade com Chico Xavier. E o visitamos durante 20 anos, tanto na Comunhão Espírita Cristã, como no Grupo Espírita da França, e aqui em São Paulo também, no Centro Espírita União. Qual era a característica de Chico? Quando a gente chegava nas reuniões dele, absolutamente vestido de uma forma simples, sem nenhuma pompa, ele atendia filas enormes, olhando no olho e ouvindo as pessoas, sabendo ouvir as pessoas. Ele dava atenção, acolhimento àquelas longas filas que o procuravam. E uma outra característica: todas as reuniões dele se começavam com a leitura de uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, na chamada peregrinação, onde ele atendia necessitados de um bairro periférico de Uberaba, bairro dos Pássaros Pretos, como chamavam na época, certa feita, quando nós fomos numa dessas visitas, ele abriu o Evangelho, leu a mensagem, que era um trecho de Mateus, falando do jugo suave do fardo leve. Aí ele pediu algumas pessoas ali comentarem rapidamente, ele deu o fecho. E aí ele disse: realmente, com o Espiritismo nós podemos entender o que significa jugo suave e fardo leve. E aí ele passa a comentar que a palavra jugo, na época de Jesus falava aramaico, um idioma muito pobre. Jugo teria vários significados, mais ligado à ideia de disciplina. Não teria o significado que tem hoje quando se fala em jugo, você pensa em subjugação, um controle. Não. Seria uma ideia de educação em nossos dias. E aí ele começa a mostrar os efeitos da pessoa que tem a certeza dos princípios espíritas, que passam a entender as causas presentes e passadas das aflições e das dificuldades. Então aí realmente o jugo passa a ser suave e o fardo mais leve, diferente da pessoa se desesperar e entrar aí numa situação de transtorno mental, às vezes, frente a alguns impasses da vida. Então esse é o papel da mensagem espírita em torno do ensino moral de Jesus. Exatamente isso. E quando nós pensamos nisso, no Centro Espírita, nós recebemos uma grande quantidade de pessoas que vêm em busca do atendimento fraterno, de uma orientação, do passe, de algumas formas de tratamento espiritual. Até hoje, e desde a nossa juventude, nós participamos semanalmente de reuniões mediúnicas, na posição de dialogador. E qual é a realidade que nós encontramos? Os espíritos que se manifestam, que a gente dialoga com eles, a grande maioria estão trazendo receios, um autêntico pavor no mundo espiritual, sabe do quê? Daquela ideia do julgamento divino, de inferno. E quando a gente fala que isso não existe, isso foi criado pelos homens,
essa ideia foi criada pelos homens, eles param para pensar e aí a gente vem a entender os medos, os anseios que eles transmitem, inclusive para os encarnados. Então, na verdade, quando o encarnado bate aqui à porta, ele traz espíritos junto com ele. Quando o encarnado vem assistir uma reunião de explanações e toma passe, aquele que estaria ou tentando prejudicar ou já prejudicando, ele começa também a receber uma assistência. Então, é a chamada evangelioterapia, que é necessário. Em síntese, no mundo cheio de atribulações, de impactos negativos, como nós vivemos, que é a característica do mundo de provas e expiações, todos nós estamos na posição de espíritos aflitos, encarnados, desencarnados. Varia o grau e a intensidade da aflição de cada um de nós. Então veja, por isso é que a mensagem pura, simples, que emana do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarecendo as bem-aventuranças, ecoa na intimidade de encarnados e encarnados. Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente passa a entender o que Jesus anunciou para a humanidade e que seria uma base para uma futura civilização aqui na Terra. É nessas condições, meus amigos, que nós vemos então a importância de se trabalhar o ensino moral de Jesus nas nossas atividades e divulgá-la com base no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que sintetiza toda a parte mais central e fundamental do ensino moral de Jesus, mas com a certeza da imortalidade da alma. Para finalizar, nós gostaríamos aqui de lembrar de Paulo de Tarso, que na segunda epístola aos Coríntios, ele escreveu alguma coisa formidável, um depoimento, eu diria. Todo mundo sabe que Paulo de Tarso foi um homem extremamente culto e preparado, porque ele teve uma origem familiar judaica, tornou-se um especialista na Torá, sendo um doutor da lei depois, mas na base da cidade dele, em Tarso, a cultura era grega, era helênica. E ele estudou filósofos, estudou grego, falava e escrevia em grego. Mas ele estava dentro do Império Romano. E ele herdou a cidadania romana do pai e conhecia todas as normas e o funcionamento do Império Romano. Então ele era uma pessoa extremamente preparada. De repente, quando ele aceita a mensagem de Jesus, procurado pelo próprio mestre, que é raro, né? Ele deixa de lado todas as suas prerrogativas formais da vida material e passa a se dedicar ao povo, às pessoas mais simples. E aí ele escreveu nesse depoimento, olha o que ele escreveu: fiz-me fraco como os fracos para conquistar alguns. Paulo era fraco? De forma nenhuma, era muito forte. Por isso que ele escreveu, fiz-me fraco para como os fracos, para manter igualdade e não aquela posição de superioridade. Ombrear para conquistar alguns. Essa é a essência da simplicidade. Então era isso que nós gostaríamos de deixar registrado hoje, parabenizando aos fundadores, né, espíritos desencarnados hoje, aos atuais dirigentes e a todos aqueles que estão vinculados, né, às atividades aqui desse centro que completa 85 anos. Nossos parabéns a todos. Tá? Obrigado. Muito obrigada pela sua palestra, foi maravilhosa, esclarecedora, inspiradora, mais que tudo. E em cada um de nós estava sendo, né, a cada dia, a cada prova, a cada encarnação, essa vontade, né, e servir como Paulo e também aí na divulgação do nosso movimento espírita, né. Muito obrigada mais uma vez e a todos vocês. Eu gostaria de encerrar a nossa palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensinou, né? O Pai Nosso. Senhor, sem mais nada a pedir,
muito a agradecer, de coração aberto, com muito amor, muito carinho, nós fazemos oração, de forma bem simples, aquilo que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.